Eu tenho certeza absoluta que você, como brasileiro, em algum momento já deve ter se perguntado: dentro da lei, dentro das regras constitucionais e legais que existem, existe algum mecanismo que possa fazer o sistema de freios e contrapesos contra o poder judiciário? Enfim, existe um impeachment que pode ser instaurado pelo presidente do Senado, mas o presidente do Senado não o faz. O que mais poderia ser feito por algum dos poderes, seja a Câmara, seja o Senado ou seja a presidência da República? Ou não tem? São poucos, escassos, mas existem. E eu vou mostrar para vocês aqui que um partido considerado nanico, o Partido Novo, mas gigante na coragem, está colocando em prática. Vamos lá. O deputado federal Marcel Van Hatten, ele apresentou um pedido de CPI da lava-toga ou de abuso de autoridade, como é chamado, e esse pedido foi colocado em votação através de uma petição pública. Até o presente momento já tem 438 mil votos e já tem a assinatura de 14 deputados federais. O grande ponto aqui é que para que essa CPI comece, seja instaurada a CPI da lava-toga ou de abuso de autoridade, tem que ter 171 assinaturas, ou seja, faltam 30. E aí é o papel do cidadão, aquele que quer que seja feita uma CPI ou algo nesse sentido, cobrar o seu parlamentar e mostrar para ele que se votou nele é para que ele faça aquilo que o povo pede. Afinal, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Eleito é aquele que você votou. Então você pode cobrar e ameaçar, falar: olha, não vou votar mais em você se você não fizer o que eu estou pedindo. Essa é uma ameaça democrática, tá? Antes que alguém distorça a minha fala aqui, ameaça democrática. Fala para ele: ou voto, eu não voto mais em você. Ou assino, eu não voto mais em você. É simples assim. Mostrando para vocês aqui. Tá no site do Partido Novo, tá? novo.org.br/CPI contra o abuso de autoridade do STF e do TSE. Para que a ordem impere em um país, as pessoas precisam confiar que o poder judiciário é capaz de oferecer justiça. A cassação do deputado Deltan Dallagnol pelo TSE mostra que integrantes das cortes mais altas do país há muito tempo abandonaram este objetivo. Cada vez mais brasileiros enxergam o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral como fontes de ilegalidades, inquéritos abusivos e intimidatórios, favorecimento de alguns e perseguição de outros, e de decisões motivadas por ressentimentos pessoais e desejos de vingança. Os brasileiros que apoiam este abaixo-assinado desejam a instauração da CPI do abuso de autoridade, do STF e do TSE para que estes excessos sejam investigados e para que o equilíbrio dos poderes da democracia brasileira possam ser restabelecidos. Assine e diga não ao abuso de autoridade. Confira o recado do autor do requerimento da CPI, deputado Marcel Van Hatten. Eu vou colocar aqui para vocês, assistam comigo. Olá, eu sou o deputado federal Marcel Van Hatten e eu conto com você para assinar e divulgar o abaixo-assinado a favor da CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE. Cassação de Deltan Dallagnol, censura, inquéritos ilegais. Chega, não é possível continuar desse jeito. Peço seu apoio para assinar o abaixo-assinado, divulgá-lo e pedir aos parlamentares que assinem a nossa CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE. novo.org.br/CPI. Divulgue. A favor da CPI. Eu estou fazendo o meu papel. Fiz a divulgação. E aí é com você fazer sua cobrança se você acha que realmente
o Estado democrático de direito merece mais atenção, que a democracia merece mais atenção, que a igualdade entre todas as partes merece atenção, e não uma perseguição que advém de órgãos do judiciário e que coloca em risco, inclusive, a nossa democracia. Então, eu estou fazendo o meu papel. Agora é com você, tá bom? Bora lá. Vamos falar agora de outro ponto super importante. Particularmente eu, me orgulhei e me orgulho da atuação da Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato, apesar de acontecer sim, excessos aconteceram. A gente não é criança, a gente não é inocente e nem hipócrita para tampar o sol com a peneira aqui não, para tapar a realidade. Aconteceu? Aconteceu. Então, que se investigue e que se puna os casos de abuso. É assim que a lei funciona. Só que a lei no Brasil, ultimamente, não é algo que se leva a sério. Tanto é que agora começou um movimento achincalhado pelo judiciário, pelo executivo e por parte do legislativo para apagar a história, esconder os escândalos de corrupção e reescrever a história mostrando que aqueles que eram corruptos eram vítimas e que quem perseguia os corruptos eram os bandidos. Isso eu não apoio de forma alguma. De forma alguma. Eu tive orgulho e muito da Lava Jato, porque foi a primeira vez que o brasileiro pensou: será que nós vamos mudar agora? Gente com dinheiro na cueca. Esse estava na Lava Jato. Gente que desviou milhões e milhões. Gente que devolveu bilhões de reais. Ninguém devolve o que não roubou. E agora querem reescrever falando que houve coação, que foi algo premeditado e que todos eram santinhos inocentes. Não cola. Essa matéria do antagonista vai te assustar um pouco. Eu sei. O antagonista / Cruzoé. Esse é o juiz Apio, o novo juiz da Lava Jato de Curitiba. E ele, segundo a matéria do antagonista, revela como vai destruir a Lava Jato. O Eduardo Apio recomendou nova investigação sobre grampo na cela do doleiro Alberto Youssef. Medida pode implicar na anulação da delação premiada. Vou explicar isso aqui com mais calma para você entender. O Alberto Youssef, doleiro, foi pego pela Operação Lava Jato, preso, e segundo eles, teve um grampo dentro da cela do Youssef. E ele, a partir desse grampo, a partir de conversas realizadas, a Operação Lava Jato chegou em muitos nomes. Mas não para por aí não. Porque instado e dada a oferta ao Youssef, se ele queria fazer a delação premiada e contar todo o esquema, e assim ele teria a pena diminuída, ele topou. E ele contou de espontânea vontade todo o esquema. E o novo juiz da Lava Jato quer anular todo o esquema entregue pelo Youssef, segundo ele, pela narrativa de que o grampo que aconteceu na cela foi ilegal. Afinal, quando eu estudei, embora eu estudei o princípio dos frutos da árvore envenenada, the fruits of the poisonous tree, que é um princípio que a gente estuda no direito, que diz que quando uma decisão é viciada, todas as decisões também são viciadas. Ou seja, se teve um grampo, tudo é do zero. Esse princípio já caiu por terra. Porque busca-se no direito penal a verdade real. A verdade real. E uma vez que a verdade real é que milhões de brasileiros ficaram sem hospitais, a verdade real é que milhões de brasileiros não têm saneamento básico, a verdade real é que milhões de brasileiros ficam sem educação, enquanto esses vagabundos, ladrões, corruptos saqueiam a nossa nação. E agora querem reescrever a história. E agora querem apagar todo o mal que esse bando de canalha fizeram ao nosso país. É errado. Mas está muito errado. Então, quando você ouvir
alguém falar querem acabar com a Lava Jato, o plano de acabar com a Lava Jato é reescrever a história, tornando criminosos em vítimas. Simples assim. Eu tinha orgulho da antiga Lava Jato, agora eu estou começando a ter vergonha. Lembrando que a Lava Jato só serve para alguns. Fernando Collor de Mello, acaba de ser condenado pela Lava Jato. Pela investigação pela Lava Jato. Seria um orgulho, mais uma vez um orgulho, se além de Collor se estendesse a outros. Mas não. Só perseguiram Collor porque estava apoiando Bolsonaro. Merecido em relação a Collor. Mas falta gente aí dentro. Falta muita gente que está tendo um monte de decisão anulada. Bora lá, presta atenção que eu vou trazer uma matéria importante para vocês. Isso aqui diz respeito ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Matéria do Metrópolis, do Guilherme Amado. Bolsonaro considera muito difícil não ficar inelegível. Saiba seu plano B. Jair Bolsonaro comentou com pessoas de mais seu íntimo círculo de relações que considera praticamente impossível que não tenha sua inelegibilidade decretada pelo TSE. O ex-presidente se dirá perseguido por Alexandre de Moraes caso seja de fato condenado pelo evento que fez para embaixadores com o objetivo de atacar as urnas eletrônicas e desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. Então, o que Bolsonaro pretende fazer? Ele vai utilizar isso para dar palestras, para mostrar para o Brasil para o mundo, que o Brasil não tem mais a democracia e que há perseguição política aqui no Brasil. Aí, ele vai fazer aquilo que Lula tenta fazer, só que tem uma diferença. Lula foi condenado por corrupção, pelo maior esquema de corrupção de todos os tempos. E usa a narrativa de que foi perseguido politicamente. Já Bolsonaro não é um caso de corrupção que o tornaria inelegível. Então, esse é o grande ponto aqui do plano de Bolsonaro. Tem mais coisa. Bolsonaro não vai ficar inelegível sozinho. Tem mais gente. A ameaça de tornar Michele inelegível já entra no radar do PL. Essa matéria é do Diário do Poder. Segundo o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, Michele Bolsonaro, como presidente do PL mulher, é um fenômeno potencial para ser presidente. E por causa disso, a esquerda já percebeu. Cadê eu? Aqui. Achei. Tem hora que eu me embanando, viu? Eu sou o cameraman também do negócio aqui, tá? Então, a esquerda já percebeu que se Bolsonaro fica inelegível, Michele é forte. Vamos deixar a Michele inelegível também. Mas aí Tarcísio é forte. Vai deixar o Tarcísio também? Mas aí o Zema é forte. Vai deixar o Zema também? E aí tem um monte de outros nomes fortes. Tem o Nicolas Ferreira. Tem um monte que pode vir. Tem Rogério Marinho. Eu vou te falar a verdade, que seria um orgulho para ter um cara igual Rogério Marinho como presidente do nosso país. E, enfim, será que eles vão conseguir calar toda a direita? Inelegibilidade para todos? Sei não, viu? Acho que é muita pretensão e eu acho que o jogo não funciona bem assim. Vem comigo que eu vou, juntamente com a Jovem Pan, passar pano para um fato do Lula, tá? E eu vou até voltar atrás. Vou elogiar o Lula aqui? Talvez. Mas eu vou falar, vou ser coerente com os meus posicionamentos, tá? Eu não tô aqui para fazer a e ser hipócrita. Mas teve um fato que eu falei para vocês sobre a Argentina. O Lula teve um encontro com a presidente lá da cúpula G7, onde ele pediu, tá, um apoio financeiro para a Argentina. E aí eu teci críticas. Eu falei, caramba, já não basta o tanto de problema que a gente tem, tanto de coisa errada que a gente tem, os caras estão perdendo tempo em correr atrás de coisas para a Argentina. Só que, enfim, uma crise econômica acontecendo na Argentina alcançaria o Brasil. A Argentina é o terceiro maior produtor de produtos, consumidor de produtos brasileiros.
Então, uma crise exponencial na Argentina hoje impactaria o nosso país. Tá? É isso aqui que a Jovem Pan traz. E fazendo uma pesquisa, é fato. Mas aí, as minhas críticas foram: por que tanta vinculação ao partido, ao país Argentina, mesmo vendo as medidas econômicas? Será que não seria o caso do Brasil já estar procurando novos parceiros comerciais, vendo o risco que a nossa vizinha sofre? Seria o nosso papel socorrer a nossa vizinha ou procurar novos mercados? Meu amigo, economicamente falando, é uma selva, tá? E para a gente socorrer os argentinos na expectativa de não perder o mercado, nós vamos ter que bancar ou arriscar calote. Seria prudente da nossa parte agora? Não sei. Eu, particularmente, acredito que não. Vou trazer aqui uma postagem aqui, onde o Renan Santos, que é do MBL, fez uma postagem referente ao André Guedes, que é um canal do YouTube, e eu vou ser sincero com vocês. Apesar das críticas que ele fez ao Bolsonaro, é um canal de charge, tá? O canal é muito bom, cara. O canal é muito bom porque ele faz crítica com todo mundo. Ele tirava onda com o Lula, com o Bolsonaro, tirava onda com o Nicolas, com o Monark. Eu gosto. Pra mim, é um canal top. E eu sei que tem gente que não gosta, mas gosto é igual aquele negócio. Cada um tem um, né? O que eu quero que você preste atenção? Ele é um que fez o L bonito. Lula pela democracia e tal. Mais uma vez, eu tenho que dar parabéns agora. Por quê? Porque se você viu o erro, antes tarde do que nunca. E ele fez uma postagem aqui e o Renan Santos publicou aqui. O André Guedes escreveu: atenção, a Patrulha do Bem decidiu que se você foi contra a censura prévia do Léo Lins, você não pode demonstrar indignação com o episódio de racismo contra o Vini Júnior. Afinal, você é racista. E se você não demonstrar nada, também é porque você é racista. Ou seja, não há saída para você. Você é racista de qualquer jeito. O Renan Santos, que é do MBL, escreveu o seguinte: impressionante. Postei um tweet de apoio ao Vini Júnior e os imbecis e lacradores apareceram para quê? Para me chamar de racista, pois apoio a liberdade para o humorista fazer piada. E é isso que na cabeça deles incentiva o racismo. É impressionante. Parabéns ao André Guedes Cartoon pelo post no alvo. O que eu quero dizer para vocês? Tem muita gente que já está se tocando o absurdo que é. Você já viu aquela frase que o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Já viu aquilo? Então é simples assim, gente. Para de ficar... faz o L. Não. Parabéns, é isso aí. Você está vendo a lacração dessa turma. Só para constar, o caso do Vini Júnior é um jogador, eu não sou muito chegado em futebol, eu gosto de jiu-jitsu. Mas é um jogador de futebol que foi vítima de racismo lá na Espanha e tá havendo aí uma grande repercussão em vista da figura que é o Vini Júnior, né? Um jogador famoso. Quando é um lixeiro que pega lixo na rua, a repercussão não é a mesma. Mas enfim, minha solidariedade, tá? Também vão tentar lacrar em cima de mim, não tô nem aí, a opinião deles não me importa, não tô nem aí com eles. Mas a grande questão é essa, tem um monte de gente vendo que, poxa, eu achei que ia ser diferente. Então, vamos fazer diferente agora. 2026 está aí. E essa turma do Faz o L tem que voltar atrás. Porque são influenciadores, gente. Quando eu falo isso, mas o Sandro... Tem um monte de bocó aqui que escreve. Mas esse Sandro é de esquerda. Gente, vamos abrir a mente. Esses caras são influenciadores. Você prefere ter eles fazendo essa postagem com críticas à turma lacradora, ou prefere eles atacando a direita o tempo todo? Eu prefiro eles criticando os lacradores. É simples assim. Gente, eu tô falando muito hoje, né? O vídeo tá ficando longo, mas já tá acabando, tá? Bora lá, mais uma pra vocês aqui, ó. Lula, o bom e velho Lula passando vergonha na gente lá fora.
Lula disse: "Eu não vim ao G7 discutir guerra da Ucrânia", diz Lula durante a coletiva de imprensa. Lula e o Zelensky simplesmente tiveram um desencontro aqui. Só que Lula, em vez de ficar na dele, reforça o conflito com os Estados Unidos, com a União Europeia e manda um recado para o presidente da Ucrânia. Ele é maior, já sabe o que quer, numa outra a gente faz. E que se ele tivesse interesse, ele iria. E volta a equiparar a Ucrânia com interesse na guerra, que diz: se ele tivesse interesse em acabar com a guerra, ele teria me procurado. Pois é, né? Vamos mais uma? Mais uma aqui para vocês. Matéria do Pleno News. Militantes de esquerda, sites, portais de esquerda estão espalhando fake news. E essas fake news que foram espalhadas é em relação à matéria econômica. Pleno News traz: orquestrados, perfil pró-Lula postam fake news sobre economia. 4 perfis de fofoca que atuavam pró-governo Lula compartilharam notícias falsas sobre a economia do país para beneficiarem o atual presidente. As páginas Choquei, Alfinetei, Poptime e Update Charts, que juntas somam aproximadamente 50 milhões de seguidores, desinformaram sobre a redução da desigualdade social no país. Eu já ouvi falar da Choquei, também não conheço, tá? Sendo muito honesto para vocês. As outras eu nunca tinha visto nem falar, então não posso confirmar se postaram ou não postaram, porque eu não sigo. Mas vários jornais postaram sobre isso e, ao que tudo indica, eles fizeram essas fake news mesmo. Mas aí, a fake news deles podem. E aí, quando você vem falando de tudo isso, de fake news, inclusive com relação à guerra da Ucrânia, que aconteceu agora, a ida do Lula no G7, tem gente falando uma coisa, que Lula desencontrou, outros falam que Lula fugiu. Mas enfim, no final das contas, eu vou falar para vocês que eu concordo com a Globo News. Ficou chocado? Não. Vou mostrar para vocês por que eu concordo com a Globo News. O Guga Chakra escreveu o seguinte: dava para ter cancelado um compromisso, ter coordenado uma janela para conseguir esse encontro. Não tem como justificar o Lula não ter se encontrado com o Zelensky. Ou seja, a ficha está caindo e Zelensky demonstrou para o mundo que essa conversinha de Lula de que vai trazer a paz com um copinho de cerveja é balela. Demagogia. Escancarou para o mundo que esse cara aí tá falando o que não tem noção, não tem nada disso. Estou escancarando para vocês que é só demagogia. Foi o que eu percebi. Eu acho que o Guga Chakra também percebeu isso. Afinal, a ficha está caindo. Certo? Vamos lá, pessoal. 23 minutos. Desculpem o vídeo mais longo um pouco. Eu sei que vocês não gostam muito de vídeo longo, mas geralmente o último vídeo do dia a gente alcança mais pontos aqui. Foram quase 15 matérias, tá? Mas enfim, é isso. Obrigado por ter acompanhado até o final. Você pode me ajudar compartilhando, tá? Mandando para mais pessoas. Faço meu papel aqui de trazer meus comentários, de fazer análise jurídica, política, filosófica de tudo isso. Inclusive está divulgando aquelas pautas que são de extrema importância. Tá certo? Grande abraço. Fica com Deus. Amanhã, se esse mesmo Deus poderoso permitir, a gente está aqui às 9 horas para discutir um pouquinho mais sobre política com você. Para terminar o dia, quero te agradecer muito, tá? Muito, por ter me aceitado 5 vezes na sua casa. Talvez nem seus filhos entram 5 vezes na sua casa por dia e você me aceita aqui. Então, é sinal de muita confiança e é uma confiança mútua e recíproca e gratidão sempre, sempre, sempre. Tá bom? Obrigado, até amanhã, a gente volta.